Bem, nós vamos continuar aquelas conferências sobre o namoro, e como já faz muito tempo da última, é bom fazer uma revisão daquilo que nós tínhamos visto nas ocasiões anteriores. Então, nós tínhamos visto, antes de tudo, que o amor pode ser tratado como uma paixão da alma, ou então como um ato da vontade. Então, o amor pode ser tratado ou como uma paixão da alma, e aqui se encontra o enamoramento, ou então como um ato da vontade. Como paixão da alma, é um sentimento que muitas vezes surge de maneira espontânea, e é justamente aí que nós encontramos o enamoramento. Ou seja, esse sentimento que surge e que pode também partir, da mesma maneira que surge de maneira espontânea, pode partir em algum momento, mas é possível racionalizar, é possível espiritualizar esse sentimento até que ele se torne um ato da vontade, até que ele se torne algo deliberado, escolhido, um ato da vontade. Fruto de uma reflexão. A pessoa decidiu amar outra pessoa. Ela não apenas sente algo por outra pessoa, ela decidiu amar, ela deliberou, ela refletiu e deliberou. E quando se torna um ato da vontade, aqui nós encontramos aquela definição de Aristóteles, quando ele diz que amar consiste em querer o bem do outro. E esse amor definido por Aristóteles, nós podemos chamá-lo de amor de benevolência. Então, benevolência. Então, enquanto ato da vontade, o amor consiste naquilo que Aristóteles dizia, querer o bem do outro, desejar o bem do outro, fazer o bem pelo outro. Mas São Tomás, ele aprofunda essa definição de Aristóteles, porque apoiado num filósofo medieval, que foi o pseudo Dionísio, do começo da Idade Média, apoiado nesse autor, nesse filósofo, São Tomás ele percebe que o amor ele é uma virtus unitiva, o que em latim significa uma força unitiva, uma força de união. Então, mais que desejar o bem do outro, fazer o bem pelo outro, desejar coisas boas, bens para o outro, mais que isso, o amor consiste em dar-se ao outro. Mais que dar coisas ao outro, o amor consiste em dar-se, fazer a oblação de si mesmo. E esse amor nós chamamos de amor de dileção. Amor de dileção. Justamente a palavra dileção que vem do termo eleição, escolha. Então, nesse amor, o amante se dá ao amado. Ele deseja o bem integral do outro. E por isso, para realizar esse bem integral, que consiste na perfeição, e mais ainda, no plano sobrenatural, a perfeição cristã, a perfeição da caridade. Então, para trabalhar pela perfeição do outro, pelo bem integral do outro, ele então se dá ao outro. O amante se dá ao amado. A ponto de considerá-lo um outro eu. Ou seja, eu faço pela outra pessoa aquilo que eu teria feito por mim mesmo, ou aquilo que eu faço por mim mesmo. Eu trato o outro como um outro eu. Então eu me dou a essa pessoa, desejando ajudá-la a realizar o seu bem integral. E nesse amor de dileção, o amante ama o amado segundo, conforme o mesmo amor que ele tem por si mesmo. Então, se ele deseja a santidade para si, se ele deseja para si
a perfeição cristã, então ele está disposto a trabalhar, a se sacrificar, para que o outro também atinja a perfeição cristã. Então ele ama o outro segundo o amor que ele tem por si mesmo. O amor que ele tem por si mesmo é a raiz e o modelo do amor que ele tem pela outra pessoa. Então, nesse amor se realiza uma união de vontades ou de afeto. Ou então uma união de afeto, ou seja, nesse amor de dileção, o amante, ele realiza uma união de vontade, de desejo de perfeição, em que um deseja a perfeição do outro. Eles fusionam a própria vontade no desejo da perfeição mútua. Bem, além disso, nós vimos que é possível fazer o bem ao outro, é possível ter esse amor de benevolência, mas ao mesmo tempo direcionar, conduzir essa benevolência para si mesmo, num amor de concupiscência. Ou seja, é aquilo que São Paulo apóstolo chama de prudência da carne. Eu instrumentalizo todo o bem que eu posso fazer para uma outra pessoa, mas em benefício próprio. Não em vista de que a pessoa seja realmente o termo desse amor de benevolência, mas eu instrumentalizo essa benevolência. Mais ou menos como no caso de um rapaz que eventualmente ele dá muitos presentes a uma moça, ele galanteia essa moça com os presentes, mas em última instância ele pode instrumentalizar essa benevolência toda em benefício da sua própria concupiscência, para tirar vantagem para si mesmo. Então, nesse caso, não haveria uma autêntica amizade, e sim uma falsa amizade. Afinal de contas, já Aristóteles tinha feito essa distinção das amizades a partir dos 3 tipos de bem que nós podemos encontrar. Então, nós temos o bem deleitável, o bem deleitável, o bem útil e o bem honesto. Então, por exemplo, quando o objetivo é o bem deleitável, nesse caso a amizade tem por objeto o bem deleitável, seria o caso, nesse segundo essa forma de bem, essa espécie de bem, seria o caso da amizade que existe entre amigos que se reúnem para juntos comerem uma pizza, tomarem cerveja e assim por diante. Então, o objetivo dessa amizade seria poder, todos eles juntos, usufruírem de um certo bem deleitável. Depois temos um outro tipo de bem, que é o bem útil, que é o caso, o exemplo melhor que se pode dar é o dinheiro. E uma amizade em torno do bem útil seria aquela amizade própria dos sócios de uma empresa. Eles se reúnem em vista de conseguirem juntos produzir mais riqueza. E se porventura a sociedade terminar, a empresa fechar, bom, muito provavelmente eles vão se afastar, cada um vai seguir a sua vida, e é possível que essa amizade cesse, porque o objetivo primeiro dessa amizade era justamente a produção de riqueza. Agora, depois nós temos o bem honesto. E aqui se encontra justamente o melhor exemplo é a virtude, que é um bem desejado por ele mesmo. E essa amizade é aquela que realiza de maneira plena o conceito de amizade, porque ela está fundada num bem que é desejado por ele mesmo. Não, por exemplo, como no caso do dinheiro, que ele só é importante em razão daquilo que ele pode nos proporcionar, que não é ele mesmo, mas é aquilo que a gente pode adquirir com o dinheiro. Agora, a virtude, ela é um bem desejado nele mesmo. E, portanto, quando uma pessoa pode até fazer uma benevolência por outra pessoa, pode até, enfim, presentear essa pessoa, mas em última instância ela instrumentaliza esse amor para sua própria concupiscência, nesse caso que existe uma falsa amizade pela outra pessoa. Não é uma amizade autêntica, porque eu não desejo, em última instância, a virtude daquela pessoa. Eu estou instrumentalizando tudo isso a meu próprio bem, para meu próprio bem.
Bem, além disso, nós também vimos em outras conferências que o amor determina quem nós somos. Então, em outras palavras, a gente pode resumir isso na seguinte sentença: diga-me o que tu amas e eu te direi quem tu és. O amor, de uma certa maneira, ele nos transforma, ele nos define. A gente se torna mais parecido com aquilo que a gente ama. A gente acaba se conformando, se moldando conforme aquilo que a gente ama. A gente se torna aquilo que a gente ama. Diga-me o que tu amas e eu te direi quem és. O amor determina quem nós somos. Então, o maior sinal que uma pessoa ama outra é o desejo de perfeição. Porque o amor nos transforma, a gente se torna aquilo que a gente ama. Então, para que eu ame outra pessoa de fato, é preciso que se perceba esse sinal. O amante, por acaso, ele deseja a perfeição cristã, porque se ele deseja a perfeição cristã, então é certo que ele também procurará ajudar o amado para que ele também atinja a perfeição cristã. Então, quem ama deseja a perfeição do outro. Se ele ama um amor profundo, autêntico, um amor mais espiritual, não a concupiscência meramente, nesse caso ele deseja a perfeição do outro. Quem ama a santidade, que é o maior de todos os bens, quer necessariamente a santidade do outro. Quem não ama a santidade não se importa com os vícios do outro, os pecados do outro. Agora, se uma pessoa ama a santidade e deseja a santidade do outro, nesse caso, como diz São Paulo apóstolo, o amor é paciente. Então, quem ama está disposto a todos os sacrifícios para conduzir o outro à perfeição. Ele está disposto a esperar. Ele sabe que essa pessoa não pode ser perfeita de um dia para o outro. Exige, portanto, paciência. Então, o amor é paciente. Quem ama está disposto a todos os sacrifícios para conduzir a outra pessoa à perfeição, sabendo que isso leva tempo. Nesse caso, vale muito recordarmos aquela frase de Ricardo de São Vítor, que é um autor medieval. Ele disse: ubi amor, ibi oculus. Ubi amor, ibi oculus. O que quer dizer em latim? Onde está o teu amor, aí estará também o teu olhar, ou os teus olhos. Apesar dele ter usado aqui o singular, óculos. Ou seja, se nós amamos alguém, nós temos um olhar benevolente, um olhar misericordioso para essa pessoa. Eu sei que para que ela se torne perfeita, isso exige tempo, isso exige paciência. E por isso eu estou disposto a usar de misericórdia nos meus julgamentos, a não ser tão severo nos meus julgamentos. É assim, inclusive, que Deus nos ama. Deus vê o quanto que nós somos pecadores, miseráveis, e mesmo assim Ele usa de uma paciência toda divina para conosco, sabendo que graças a essa paciência nós podemos nos corrigir com o tempo. Então, ubi amor, ibi oculus. Se nós amamos alguém, nós temos a tendência a julgar essa pessoa com mais benevolência, com mais misericórdia. Releva os defeitos do outro, mas em vista da perfeição futura da pessoa amada. Sabendo que com o tempo e que com um pouco de paciência é possível que essa pessoa melhore e muito. Agora, isso não quer dizer que quem ama vai fazer vista grossa para os defeitos do outro. Muito pelo contrário, porque o amor exige a extinção desses defeitos. O amor é zeloso. O amor não se conforma com esses defeitos, com esses pecados. O amor não é medíocre. O amor não se contenta com a mediocridade. E por isso, assim como o amor é paciente, ele também é zeloso e por isso ele corrige. Quem ama, corrige, ainda que com paciência. Quem ama não tolera para sempre. Quem ama, corrige. Então são esses dois extremos, essas duas pontas da questão. O amor é paciente, mas ao mesmo tempo o amor é zeloso, ou seja, ele corrige. Essa paciência não quer dizer, ao mesmo tempo, fazer vista grossa aos defeitos do outro, tolerar para sempre os defeitos do outro. É por isso que, em alguns casos,
Quando um jovem ou uma moça, um rapaz ou uma moça, enfim, ele já deu muito tempo para que o seu namorado ou namorada, enfim, se corrija. O rapaz já deu muito tempo para que a moça se corrija, a moça ou então deu muito tempo para que o rapaz se corrija, e percebendo que essa correção não houve, que essa melhora não houve, bom, o amor é paciente, mas o amor não é tolo. Se a outra pessoa não está disposta a corrigir, não está disposta a mudar, nesse caso não há mais o que tentar. O amor é paciente, mas o amor não é tolo. Existe um limite também. E esse limite é, será que a outra pessoa quer realmente mudar ou eu estou tentando em vão? Preciso sempre considerar isso. Em última instância, a felicidade do amante é a perfeição do amado. O amante trabalha bastante, ele usa de paciência, ele também é zeloso, porque quando o amado atingir a sua perfeição, nisso consistirá a felicidade do amante. Ele se alegra, ele se regozija com a perfeição do amado. E aqui nós vemos realizada essa união de afeto. Um está trabalhando pela perfeição do outro e eles se alegram um com a perfeição do outro. Então esse é o ápice do amor, o ápice do amor de dileção. Essa união de afeto, união de vontade na perfeição cristã. Um se alegra com a perfeição do outro, porque cada um chegou até uma maior perfeição. E por fim, nós tínhamos visto na última conferência aqui, a doação dos corpos no amor matrimonial, ela é inseparável da doação de si mesmo. O corpo não é algo que nós temos, o corpo é algo que nós somos. Nós somos um composto de corpo e alma. Então nós não temos apenas um corpo, nós somos em partes o nosso corpo. É por isso que essa união de vontades, essa união de afeto, ela convém que ela preceda a doação dos corpos. Primeiro, os namorados se unem profundamente numa união espiritual, num amor de direção, eles procuram trabalhar neles esse amor de direção, para que em seguida eles estejam seguros para realizar essa união dos corpos no matrimônio, que será então, enfim, sacramentada, né, pela cerimônia do matrimônio, pelo sacramento do matrimônio. Agora vamos entrar no nosso tema da conferência de hoje, porque até hoje nós tratamos bastante dessa questão do amor. Mas, enfim, qual é a relação, afinal de contas, entre amor e matrimônio? Qual é a relação entre amor e matrimônio? Depois de termos tratado tanto desse amor de direção, a união de afeto, a união de vontades, afinal de contas, qual é essa relação entre amor e matrimônio? Bem, se nós considerarmos a teologia do matrimônio, nós nos surpreenderemos com a seguinte constatação: de todas as causas do matrimônio, o amor não entra em nenhuma delas, para nossa surpresa. Então vamos agora considerar uma por uma as causas do matrimônio. Em primeiro lugar, a causa eficiente. Então, a causa eficiente, que consiste no consentimento matrimonial. Ou seja, aquilo que realiza o matrimônio é o consentimento dos contraentes. É a causa eficiente, ela produz o matrimônio. Então, o que aqui produz o matrimônio é o fato que os nubentes, os noivos, vão trocar consentimento. Eles dirão mutuamente, eu te recebo, eu te recebo. Então, a causa eficiente, ela produz o matrimônio, ela consiste no consentimento. E o matrimônio, então, ele consiste num contrato livre, em que ambos fazem a doação perpétua e exclusiva do próprio corpo ao cônjuge. Eles trocam consentimento. Eu te recebo, eu te recebo. Eles fazem a doação mútua, perpétua e exclusiva do próprio corpo ao cônjuge. Em segundo lugar, a causa formal. Causa formal.
que consiste no vínculo. Então, dessa troca de consentimento, produz-se um vínculo entre marido e mulher, um vínculo permanente. Então, quando eles trocam consentimento, se forma, se produz um vínculo permanente. Então, ela é a causa formal. Então, o vínculo entre marido e mulher. Agora, eles estão vinculados de maneira perpétua, até que a morte os separe. Estão vinculados perpetuamente, depois de terem trocado o consentimento. Então, a causa formal é o vínculo. Estão vinculados um ao outro. E por que é que eles se vinculam? Por que é que eles estabelecem esse vínculo, esse contrato que engaja de maneira perpétua marido e mulher? Em razão da causa final. Causa final. Qual que é a causa final? Qual que é o objetivo? Qual que é o fim do matrimônio? É a prole. O matrimônio foi instituído principalmente para o bem da prole, para a geração e a educação dos filhos. Então essa é a causa primária do matrimônio, a prole. O matrimônio foi instituído principalmente para o bem da prole, a geração e a educação dos filhos. E por fim, nos resta uma única causa, que é a causa material. E por causa material, não estamos aqui tratando dos bens materiais do marido e da mulher, pelo contrário. Essa causa material, ela consiste daquilo de que é feito o matrimônio. O matrimônio é feito do quê? Do que é feito o matrimônio? Pois o matrimônio ele é feito, a causa material consiste, ela compreende o homem e a mulher capazes de união conjugal, tanto na ordem biológica quanto na ordem psíquica. Ou seja, um homem e uma mulher capazes, não só biologicamente, mas também psiquicamente, de levar a termo o contrato matrimonial. Então, um homem e uma mulher capazes de gerar prole e educar essa prole. Capazes não só biologicamente, mas também capazes psiquicamente. Então, uma pessoa privada do uso da razão, ela não poderia ser capaz do matrimônio. Será que uma mulher estéril poderia se casar? Sim, porque o impedimento não é da vontade dela, mas da natureza. Infelizmente, ela não pode ter filhos. Não há um impedimento da vontade, apenas da natureza. E pode ser que em algum momento ela tenha filhos. Vamos pensar aqui no caso dos pais de São João Batista. Santa Isabel era estéril e em algum momento, por graça de Deus, ela gerou o precursor de Nosso Senhor. Então, a causa material do matrimônio consiste no homem e na mulher capazes de gerar filhos. Capazes de união conjugal, capazes psiquicamente também de educar esses filhos. E depois que nós consideramos essas 4 causas do matrimônio, a causa eficiente, a causa formal, a causa final, a causa material, nós constatamos que o amor não entra em nenhuma delas. E isso até nos surpreende depois de termos considerado tanto o amor matrimonial. Então nós, a partir dessas 4 causas, percebemos que, bom, se o amor não entra em nenhuma dessas causas, então isso quer dizer que um matrimônio contraído sem amor, ele é perfeitamente válido. Um matrimônio contraído sem amor é perfeitamente válido. Mesmo o interesse econômico ou social podem ser causa do matrimônio. Não é porque o motivo é econômico ou social que esse matrimônio não será válido. Ele pode perfeitamente ser válido, desde que os esposos tenham intenção de, enfim, realizar ali a causa final, desde que eles tenham intenção de estarem abertos à vida, de gerar filhos e de educar esses filhos. Se eles estão abertos à vida, dispostos a
gerar filhos e educar filhos, esse matrimônio será perfeitamente válido, ainda que o motivo, ainda que a causa que os mova ao matrimônio seja uma razão econômica ou social. Por exemplo, no caso dos matrimônios das dinastias, das famílias nobres, que muitas vezes têm lá os casamentos por motivos de interesse, para se assumir um trono, para se garantir uma certa, enfim, a continuação de uma certa dinastia, é perfeitamente válido um matrimônio com esses interesses. Isso não invalida matrimônio. Mas será então que não tem nenhuma relação entre o amor e o matrimônio, já que é possível, perfeitamente possível, que haja matrimônio sem amor e que a motivação tenha sido uma motivação econômica ou social? Será que não tem nenhuma relação entre o pacto conjugal e o amor conjugal? Bem, então já sabemos, o amor não entra em nenhuma das causas, isso é verdade, mas isso não quer dizer que o amor não tem alguma relação com o matrimônio. É claro que tem uma relação. E qual seria essa relação? Muito simples. O amor entra como uma causa externa que nós chamamos de causa exemplar. Então, o amor entra como uma causa externa que é a causa exemplar. Bem, agora vamos entrar nessa questão, o amor como causa exemplar do matrimônio. Então, vamos recordar daquilo que nós já vimos há pouco, da causa formal, que é o vínculo. Quando um homem e uma mulher trocam consentimento, produz-se um vínculo. Um vínculo permanente, um vínculo perpétuo, até que a morte os separe, entre marido e mulher. Então, o que é que dá forma ao matrimônio? O que é que dá forma ao matrimônio é o vínculo. Esse homem e essa mulher, eles poderiam ter se associado para abrir uma empresa, eles poderiam ter se associado para cometerem juntos um crime, eles poderiam ter se associado para juntos cooperarem com alguma obra material da paróquia, alguma obra de misericórdia, como por exemplo, dar de comer os pobres. Eles poderiam ter se juntado, se associado para diversas coisas, mas eles se vincularam para gerar filhos e educar esses filhos. Então é o vínculo matrimonial, que é um vínculo muito peculiar entre ambos. Um vínculo muito peculiar. Quando nós alugamos uma casa, o contrato nos dá direito de usufruir dessa casa, morar nessa casa, usar essa casa. Agora, no matrimônio, quando o marido e a mulher trocam consentimento, o contrato dá direito não a um bem externo, uma casa, um carro e assim por diante. O contrato dá direito ao corpo do outro, ao corpo do outro. Então, cada um cede o direito ao corpo do outro. Então, esse é o objeto do contrato do matrimônio. Eles estão trocando o consentimento, eles estão cedendo o direito ao corpo, ao próprio corpo, ao seu cônjuge. Estão cedendo ao cônjuge, cada um está cedendo ao cônjuge o direito ao próprio corpo em vista desse fim do matrimônio, que é a geração e a educação dos filhos. Então, por isso que é um vínculo muito peculiar, porque, diferente do aluguel, da compra de uma casa, por exemplo, o que está em jogo não é um bem externo, mas o que está em jogo é a doação do próprio corpo ao cônjuge. Então esse é o vínculo peculiar do matrimônio. Ora, esse vínculo, a causa formal, ele pode ter por modelo um certo exemplar de união. Um certo exemplar de união. E esse modelo nós chamamos de causa exemplar. Então, como eu já disse, nós teríamos aqui outros exemplares de união, por exemplo, a união de pessoas que fundam uma empresa, a união de pessoas que se juntam para cometer um crime. Então, o vínculo matrimonial, ele pode ter por modelo um certo exemplar de união.
E esse exemplar de união nós chamamos de causa exemplar. E aqui vale uma distinção. A distinção entre exemplar e exemplo. Exemplar e exemplo. Nós dizemos exemplo no caso de uma pessoa que nós admiramos pelas suas virtudes e, portanto, ela se torna para nós um exemplo. Agora, nós usamos exemplar no caso de uma obra de arte, ou seja, algo que nós queremos copiar. Algo que nós queremos copiar, que nós usamos como referência para produzir uma certa obra. Então, exemplo é no caso de uma pessoa que nós admiramos, que nós queremos imitar as suas virtudes. E exemplar é uma referência para que eu produza uma obra de arte, para que eu produza aqui a minha própria obra, imitando ou fazendo algo semelhante àquele exemplar. Então, a causa exemplar é essa referência para que eu possa produzir a minha própria obra, imitando ou fazendo algo mais semelhante àquele exemplar, aquela referência. Então isso quer dizer que se os esposos podem ter um certo exemplar para o vínculo matrimonial deles, se eles podem conformar o vínculo matrimonial deles a partir de um certo exemplar, então eles podem tomar o amor como exemplar do vínculo matrimonial deles. Eles podem observar o amor e, a partir desse modelo, a partir do amor, da união que o amor produz, eles podem moldar o vínculo deles a partir da união produzida pelo amor. Então não nos esqueçamos aquilo que Santo Tomás aprendeu com esse filósofo lá do começo da Idade Média, o Pseudo Dionísio, que o amor é uma virtus unitiva, uma força de união. O amor é uma força de união. Então, virtus unitiva, uma força de união. Por causa que o amor produz a união de afeto. O amor produz uma união de afeto. E, portanto, os esposos podem tomar o amor como exemplar, como modelo, e assim moldar o vínculo matrimonial à imagem desse modelo. E como eu disse, exemplar é, sobretudo, o caso de uma obra de arte que nós procuramos copiar, que nós procuramos fazer algo semelhante a esse exemplar, a esse modelo. É uma referência para o artista produzir a sua obra. Então, nesse caso, se o exemplar é uma referência a partir da qual o artista produz a sua obra, e se os esposos, eles olhando para a união que o amor produz, a união produzida pelo amor, eles procuram moldar, procuram, então, conformar o vínculo matrimonial a partir dessa referência, desse modelo do amor. Então, nesse caso, a união matrimonial do marido e da mulher se torna a obra de arte dos dois. Os esposos, olhando para o amor e procurando moldar o matrimônio deles segundo esse referencial que é o amor, o matrimônio deles se torna então uma obra de arte e eles os artistas dessa obra de arte. Quando os esposos contemplam o amor, eles se tornam os artistas e a obra consiste nesse vínculo matrimonial
todo moldado segundo esse exemplar que é o amor. Então, o amor se torna um modelo de ação para os cônjuges. E eles vão conformando, configurando, moldando o vínculo deles cada vez mais, segundo o amor, tendo por referência o amor, para que o casamento deles se torne mais feliz e mais realizado. Então aqui nós vemos uma diferença, uma distinção muito importante. Uma coisa é um casamento válido, um matrimônio válido. Outra coisa é um matrimônio realizado, plenamente realizado, um matrimônio feliz. Para que um matrimônio seja válido, basta que os esposos tenham a intenção de cumprir essa finalidade do matrimônio, que é a geração e a educação dos filhos. Se eles têm a intenção de realizar essa finalidade primária do matrimônio, isso basta para que ele seja válido. Mas não é suficiente para que ele seja realizado, para que ele seja feliz. Então, somente quando eles tomam o amor como causa exemplar que vai influir sobre o vínculo, é que então esse matrimônio se torna realizado. Então é necessário que o amor, que é uma força de união, venha influir, venha servir de exemplar para esse vínculo matrimonial, moldando esse vínculo conforme a união que o amor produz. O amor, então, como referência. E esse trabalho dos cônjuges se torna um trabalho de artista. E a obra que eles produzem é justamente um vínculo mais parecido com a união que o amor produz. Então, assim, os cônjuges, eles procuram moldar as suas ações na caridade. Para que o progresso na virtude produza comportamentos caridosos. Então, isso aqui também é muito interessante. Os cônjuges não vão apenas procurar ser, cada um deles, virtuoso para si mesmo. Crescer na vida de oração, crescer nas virtudes para si mesmo. Não. Eles procuram, e cada vez mais, é claro, progredir na caridade, para que isso também repercuta no matrimônio deles, no vínculo matrimonial deles. Para que isso, então, produza comportamentos caridosos no matrimônio, e essa será a obra de arte dos esposos. Então eles não procuram apenas viver a caridade, progredir na caridade, para que eles se tornem pessoas mais virtuosas, cada um para si. Mas para que isso também se reflita no vínculo, para que isso então produza comportamentos caridosos, e essa caridade na vida a dois se torna a obra de arte dos esposos. Quer dizer, o matrimônio bem vivido se torna uma obra de arte para os esposos. Ou seja, a virtude enriquece o vínculo. Não enriquece apenas o indivíduo, enriquece o vínculo, enriquece a vida a dois, enriquece o cotidiano. É por isso que alguns matrimônios acabam fracassando, apesar da vida de oração de um dos cônjuges. E quem sabe até mesmo dos dois. Porque muitas vezes o cônjuge se isola na sua vida interior. Ele reza separado, ele vai à missa sozinho, ele não se importa para que haja uma vida espiritual comum, em que haja essa comunhão dos santos, né? Que existe na igreja como um todo, mas que também existe entre os esposos. Esse fluxo da caridade no vínculo. Um se importando com a vida interior do outro e tendo ambos uma vida comum de oração. Então, essa vida interior, individual, não se reverte em atitudes caridosas no matrimônio. Eu vou à missa sozinho, eu rezo sozinho, eu faço as novenas, as leituras sozinho, e nós nunca temos um momento comum, e, portanto, essa vida interior, ela acaba não enriquecendo o vínculo. E, por isso, o matrimônio não se converte numa obra de arte, que imita a caridade. Cada um vive a caridade para si. E, quando a gente vive a caridade para si, é claro que tem um fundo de egoísmo. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Não basta que o cônjuge tenha uma vida de oração solitária. É necessário que ele tenha essa preocupação, esse zelo, para que haja também a oração entre os dois. Que haja uma oração comum, e sobretudo quando há os filhos também.
Então não basta que cada um deles seja virtuoso para si mesmo, procure a caridade para si mesmo. É necessário que eles enriqueçam o vínculo para que assim esse matrimônio se torne uma verdadeira obra de arte, que imita a caridade. Além disso, tem um outro aspecto no amor como causa exemplar, porque sendo o amor matrimonial uma obra de arte, uma vez que os cônjuges vão moldar o vínculo deles a partir desse exemplar que é a caridade, que é o amor, que é uma força de união. Então, nós sabemos que a união, ou melhor, nós sabemos que quando nós temos uma causa exemplar, para a partir dela, tendo ela como referencial para se fazer algo semelhante, para copiá-la de alguma maneira, isso não ocorre por acaso. Isso aqui é muito importante. Se eu tenho um exemplar para fazer uma obra de arte, isso não ocorre por acaso. Eu tive a intenção, antes de executar a minha obra, antes de copiar, antes de tentar fazer algo semelhante, eu tive a intenção. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui, nesse quadro, a fachada de uma igreja, e depois alguém me diz que essa igreja que eu desenhei, essa fachada, ela lembra muito o mosteiro de São Bento de Olinda. Lembra muito o mosteiro de São Bento de Olinda. Eu não tive a intenção. Eu simplesmente desenhei uma igreja, desenhei uma fachada, eu não tive a intenção e, portanto, eu não agi a partir desse exemplar. O mosteiro de São Bento de Olinda não foi o meu exemplar. Foi por acaso que saiu parecido. Então não foi o meu exemplar. Não houve imitação propriamente dita. Foi por acaso. E isso vale para o matrimônio. Se houver amor matrimonial, se houver amor entre os cônjuges, sem que eles tenham a intenção de imitar a união que o amor produz, isso será por acaso. Se eles não tiveram essa intenção antes do matrimônio e durante todo o matrimônio, se eles não tiveram a intenção, caso haja amor, será por acaso. Não porque eles tiveram a intenção. E isso é perigoso. É perigoso que duas pessoas se unam em matrimônio sem ter uma intenção clara de como que eles querem, enfim, que esse matrimônio seja. Quais são nossos planos, quais são nossas intenções, enfim, como é que a gente quer que esse matrimônio seja. Se eles não tiveram o amor como causa exemplar, antes já, refletindo, contemplando, considerando, conversando sobre isso, caso esse matrimônio dê certo, será por acaso. Não porque eles tiveram a intenção. E isso é perigoso. É perigoso se casar sem ter uma garantia mínima de que isso vai realmente chegar a um bom fim, a um bom termo. Então, para que haja o amor como causa exemplar, é necessário que ele preceda a ação e que ele acompanhe toda a ação. Então, no nosso exemplo aqui do mosteiro de São Bento de Olinda, para que eu tenha a intenção de copiá-lo no meu desenho, eu tenho que ter olhado antes para essa fachada. Eu olhei antes, eu observei os detalhes, os elementos, e em seguida eu me pus a copiar. E enquanto eu copiava, eu olhava de novo, depois fazia aqui a porta, a janela, não sei, depois eu olhava de novo. Então, eu olhei antes para ter a intenção e eu olhei durante várias vezes para eu fazer meu desenho cada vez mais parecido com aquela fachada. Então, para que haja uma causa exemplar, aquele referencial deve preceder a ação e acompanhar toda a ação. Então, para que o amor seja a causa exemplar do matrimônio, antes até mesmo do matrimônio, os esposos, enfim, os noivos, eles já contemplavam o amor. E durante o matrimônio, eles continuam contemplando o amor, para que assim o vínculo deles se molde sempre mais, segundo esse exemplar que é o amor. Então o artista vai conformando cada vez mais a sua obra segundo esse exemplar. Então o amor matrimonial ele não pode ser um acaso.
Não pode ser um acaso porque eles se casaram e eles não tinham nenhum plano, e se deu certo foi por acaso. Isso é muito arriscado, isso é muito imprudente. O amor matrimonial não pode ser um acaso. Ele deve estar presente na inteligência do homem e da mulher antes mesmo do matrimônio, para que possa acompanhá-los ao longo da vida conjugal. Donde o problema dessas uniões em que uma parte é católica, a outra parte vive mal a fé católica, e muitas vezes a moça ou o rapaz cria ilusões. Ah, mas eu tenho esperança que pode ser que lá na frente, em algum momento, vai criando ilusões. Se os dois não têm o amor como referencial do vínculo que eles querem estabelecer no matrimônio, se der certo, vai ser por acaso. Não basta que uma das partes vá criando essa ilusão que eu tenho esperança que se der certo será por acaso. Então é necessário que os esposos se preocupem em ter essa formação adequada para que eles conduzam o matrimônio segundo esse modelo que é a caridade, que é o amor. Não apenas uma formação, mas também uma vida espiritual minimamente séria. Para que o vínculo matrimonial deles seja uma verdadeira obra de arte, toda espelhada segundo a caridade, tendo a caridade como modelo, é necessário que ambos tenham uma formação católica adequada e uma vida espiritual minimamente séria, antes do matrimônio. Para que assim eles consigam ter uma garantia, uma esperança fundada de que eles vão, ao longo do matrimônio, trabalhar, se esforçar para que esse matrimônio esteja moldado segundo a caridade. É por isso que tem um autor, um filósofo, que ele diz: o cônjuge é um artista que produz determinada forma no matrimônio guiado pelo exemplar para o qual está olhando. É um artista que produz uma certa obra guiado pelo exemplar para o qual ele está olhando, que ele está contemplando. O artista obra mediante sua inteligência e vontade, por uma forma externa escolhida e assumida por ele. Qual é essa forma externa? Qual é esse exemplar que ele escolheu, que ele assumiu para si? É a caridade. Então ele obra tendo por modelo, por exemplar, a caridade. Ele trabalha ao longo do matrimônio para que o matrimônio seja cada vez mais semelhante à união que o amor produz. Para que o vínculo seja enriquecido pela caridade, tendo a caridade como exemplar. Então isso tudo nos leva a concluir que o amor, ele não é propriamente o fim do matrimônio. O fim do matrimônio, nós já sabemos, é a geração e a educação dos filhos. Ele não é o fim do matrimônio. O homem e a mulher não se unem para se amarem licitamente. Não, eles se unem no matrimônio para a geração e educação dos filhos. Mas o amor tem uma relação com o matrimônio. Apesar de ele não ser a causa final, o amor tem uma relação com o matrimônio. Porque o amor, ele influi no vínculo. Ou seja, o vínculo, em certo sentido, ele é efeito do amor. Isso aqui é bem interessante. O vínculo, em certo sentido, ele é efeito do amor. Como assim efeito do amor? Simplesmente porque quando os esposos procuram fazer do amor o exemplar do matrimônio deles, então esse vínculo se mantém estreito, se excluem as traições, ou seja, se eles se amam de fato, procuram se amar bem, segundo a caridade, eles vão fazer de tudo para que não haja traições. Eles vão então se manter unidos na vida cotidiana, vão evitar as discussões, os desentendimentos, as discórdias. Eles vão agir segundo a caridade. E isso vai garantir uma maior felicidade de ambos, vai fazer com que eles então se sintam mais satisfeitos da união dos dois. Então, nesse sentido, o amor, em certo sentido, ele é um efeito do amor. Sim, o vínculo é um efeito do amor. Porque ele garante a felicidade dos esposos, ele mantém o vínculo estreito, ele afasta as infidelidades. Então, o amor enriquece o vínculo, e por isso o vínculo, em certo sentido, é um efeito do amor.
O amor dá satisfação aos esposos. É possível um casamento válido sem amor, mas é impossível um casamento em que haja satisfação, felicidade dos esposos sem o amor. Porque sem o amor, sem a caridade, aumentam os riscos de traições, discórdias, infelicidades, enfim, insatisfações no cotidiano e assim por diante. Então, isso quer dizer que, depois de tudo isso que nós consideramos sobre o amor como causa exemplar do matrimônio, o período de namoro e esse tempo de noivado, eles são, em certo sentido, um espelho do amor matrimonial. Como assim um espelho? Porque é a partir dessa experiência positiva de amor, de caridade entre os namorados e os noivos, que eles têm uma garantia, que eles têm uma esperança fundada de que aquele matrimônio que eles pretendem concluir será feliz, será bem realizado. Será moldado na caridade. Então acaba se tornando um espelho. Em geral, via de regra, tal namoro, tal matrimônio. Via de regra, tal namoro, tal matrimônio. Porque nós temos os nossos hábitos, sejam as virtudes, sejam os nossos vícios, e essas coisas não mudam de um dia para o outro. Isso exige tempo. Então, aquilo que nós trabalharmos durante esse período de preparação, a tendência é que persista depois no estado de vida que cada um escolheu, que é o matrimônio. Claro, não quer dizer que a pessoa não possa mudar depois do casamento, mas exige tempo. E quando uma moça, um rapaz aceita casar com alguém que fica fazendo promessas, 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 aí eu prometo que tudo será diferente. Eu prometo que depois que nós nos casarmos não haverá mais isso, não haverá mais aquilo. Eu prometo. Olha, quem promete demais, enfim, pode se tornar candidato a presidente da República, por exemplo, né? Promete, promete, promete. Então, promessas não mudam as pessoas. O que muda as pessoas são hábitos, ou seja, hábitos só mudam com hábitos. Se eu tenho um certo hábito, se eu estou acostumado a agir dessa maneira, então eu preciso de tempo para eu adquirir um outro hábito, para eu trocar um vício por uma virtude. Isso exige tempo. Ninguém muda por decreto, ninguém muda porque prometeu que vai mudar. Ninguém muda porque prometeu que vai mudar. Hábitos mudam com hábitos. É necessário tempo. Por isso que namoro costuma ser um espelho do matrimônio. Tal namoro, tal matrimônio. A pessoa não está satisfeita com o próprio namoro, tendência é que o matrimônio seja praticamente a mesma coisa. A não ser que haja um grande engajamento da pessoa para mudar, mas isso não é garantido. Afinal de contas, para que o amor seja de fato exemplar, causa exemplar, é necessário que eles tenham contemplado isso antes até mesmo de se casarem. Eles tenham contemplado, que eles tenham olhado para a caridade e procurado moldar as suas ações conforme a caridade. Então, é necessário que eles considerem antes e durante todo o processo. E se uma das partes não está interessada, se der certo, será por acaso, o que é muito arriscado. Então, é necessário que eles se empenhem para que durante o período de namoro e noivado, eles tenham uma certa garantia, uma certa esperança a partir de uma experiência positiva de amor, de caridade vivida entre ambos. Agora vamos à última parte da nossa conferência, que são as consequências caso nada disso dê certo. Ou seja, se os namorados não vivem segundo esse amor de direção, eles não procuram desenvolver, não procuram se aproximar cada vez mais do amor de direção, se eles não têm essa preocupação com o amor de direção, o que é que ocorre? E, sobretudo, o que é que ocorre quando há uma inversão na ordem das coisas, ou seja, que antes deles procurarem criar e aprofundar e progredir nessa união de afeto, nessa união de vontades, nesse amor de direção, antes disso, eles já se entreguem um ao outro, o próprio corpo. Quando eles começam a entregar o próprio corpo, antes de se unirem em uma união de alma, nesse amor de direção, o que é que ocorre? O que é que ocorre, em outras palavras, quando eles começam a cometer pecados contra a castidade no namoro? Para nós compreendermos essa questão, nós precisamos fazer uma distinção
a distinção, para tratar aqui de um vício, que seria o pecado contra a pureza, o pecado contra a castidade, a distinção entre o incontinente e o intemperado. Então, num certo vício, nós temos duas categorias: o incontinente e o intemperado. Quem é o incontinente? O incontinente é aquele que, sob o efeito da tentação, ele acaba lutando e não resistindo, e em algum momento ele cede. Mas ele cede por fraqueza. Ele cede, ele peca por fraqueza. E depois que passa a tentação, depois que passa justamente a paixão, ele se arrepende. Ele procura se refazer, ele procura se confessar. Agora, nós temos uma outra categoria, que é a do intemperado. O intemperado, ele já avançou muito num certo vício, a ponto de cometê-lo mesmo sem sofrer nenhuma tentação. Ou seja, não é que o pecado vem até ele, é ele que vai até o pecado. Ele peca por malícia. Ele peca porque ele tem uma vontade muito apegada àquele vício, a ponto de cometê-lo mesmo sem sofrer tentação. Nesse segundo caso, a pessoa já começa a justificar o seu pecado. Já começa a criar razões para justificar o seu estado de vida, porque ele não quer mudar. No primeiro caso, a mudança é mais fácil. Agora, se ela não se emenda, ela vai se afundando cada vez mais e, de repente, de incontinente, ela passa a intemperado. Ou seja, começa a justificar esse estado e justificar que não vale a pena se confessar, não vale a pena rezar, será assim para sempre, todo mundo é assim, e assim por diante. Então se torna um intemperado. Feita essa distinção, vamos agora às consequências do pecado de impureza no namoro. Primeira consequência é que a impureza ela se opõe à prudência, à virtude da prudência. Então, a impureza se opõe à virtude da prudência. Bem, São Gregório Magno, ele enumerou 7 filhas da luxúria, ou seja, 7 vícios que nascem da luxúria. E dessas 7 filhas que ele enumera da luxúria, 3 delas são pecados contra a prudência. 3 são pecados contra a prudência. Vamos considerar um pouco mais isso. Bem, o primeiro ato da virtude da prudência é aconselhar-se. 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 A prudência é aquela virtude que nos ajuda a escolher o meio mais adequado para se realizar uma certa ação. É aquela virtude que vai considerar todos os meios que temos à nossa disposição e escolher o que é mais adequado para se atingir um certo fim. Então, qual que é o primeiro ato da prudência? Aconselhar-se. Ou seja, procurar conhecer quais são os meios que nós temos à nossa disposição antes de executar uma ação. Então, o homem prudente indaga quais são os meios que eu tenho à minha disposição para realizar uma certa ação. Ora, a luxúria corrompe esse primeiro ato da prudência, porque o impuro age por precipitação. Então, primeiro vício contrário à prudência, precipitação. Então, um sujeito que está muito, enfim, apegado a esse pecado da impureza, sobretudo se ele se encontra nessa categoria do intemperado, tamanho é esse seu apego
desordenado ao deleitável, que ele já não reflete mais sobre os riscos ou os danos desse pecado. Então ele começa a agir por precipitação. Ou seja, ele já não indaga mais, não pede conselho, não reflete mais, não pede conselho aos pais, não pede conselho ao diretor espiritual, ao confessor. Ele começa a agir por impulso. Então nisso consiste essa precipitação. Começa a agir por impulso. Então ele deixa de indagar, aconselhar-se, ele começa a agir por impulso. Já não reflete mais sobre os riscos ou os danos, começa a agir por impulso. Então, por exemplo, alguém começa a agir por precipitação, por exemplo, cometendo pecados com uma namorada, assumindo o risco de que, bom, pode ser que haja uma gravidez antes do matrimônio, ou uma traição no matrimônio também, no caso de um cônjuge que trai durante o matrimônio, enfim, age por impulso, não reflete nos riscos de que a traição seja descoberta, risco de uma doença contagiosa e assim por diante. Então, a impureza corrompe esse primeiro ato da prudência, a pessoa começa a agir por precipitação, por impulso. Ela já não se aconselha mais nem com a sua razão, e menos ainda com as outras pessoas. O segundo ato da prudência é julgar. Julgar. Por quê? Uma vez que nós conhecemos quais são os meios que nós temos à nossa disposição para se cumprir uma certa ação, agora nós precisamos escolher qual deles nós vamos usar, enfim, para cumprir uma certa ação. Então, a pessoa julga qual é o meio que eu vou escolher para realizar uma certa ação. Qual é o meio mais apropriado? E a luxúria também corrompe esse segundo ato da prudência. E aqui nós temos o vício da inconsideração. Inconsideração. Eu gosto de comparar a inconsideração com uma certa miopia da inteligência. Ou seja, quem começa a desenvolver esse vício da inconsideração, essa pessoa, ou ela despreza os bons princípios, ela faz de conta que não está vendo, faz de conta que não está vendo. Ou ela se esquece desses bons princípios. Ela começa a julgar a partir das suas paixões e como que não quer ver o que a razão lhe diz, ou ela se esquece do que a razão lhe diz. Então, não quer ver, por exemplo, a consciência acusa e a pessoa continua. Ela faz de conta que não está vendo, ela age movida pelas paixões. A partir de agora, quem a dirige são as suas paixões. Ou então, o que é pior, a pessoa até gostaria de se converter, gostaria de mudar de vida, mas ela já não sabe mais como é que faz para voltar para Deus. Porque ela pensa, como é que agora eu vou retornar porque eu sou tão pecador, eu fiz tantas coisas horríveis, não vale a pena, Deus não vai me receber mais, o padre não vai me receber mais. Então, mesmo que a pessoa tenha lido tanto, tenha estudado tanto, tenha ouvido tantos sermões, é como se ela tivesse se esquecido de tudo aquilo. É uma certa miopia espiritual. Ou ela despreza a luz da razão, ou ela como que não consegue mais nem lembrar dos bons princípios, daquilo que a razão diz e, sobretudo, aquilo que a fé nos ensina, a luz da fé. Então, ou é um desprezo ou é um esquecimento. A pessoa começa a não ver mais tudo aquilo que ela tinha lido, aprendido durante anos, em consideração. É uma certa miopia espiritual. E o terceiro ato da prudência é comandar. Consiste nessa ordem que a nossa razão dá para a nossa vontade.
para que a nossa vontade execute aquilo que foi julgado. Para que a nossa vontade execute. E aqui também a luxúria corrompe esse terceiro ato da prudência, porque a pessoa desenvolve o vício da inconstância. Inconstância. Ou seja, a pessoa até toma uma boa resolução e de repente ela não consegue mais sustentar essa boa resolução e ela desiste. Então ela cai nesse vício da inconstância. Ele não consegue, o impuro, a pessoa que caiu nesse vício profundamente, ela não consegue perseverar na virtude porque ela lhe parece muito árdua, em razão de um grande apego ao deleitável. E por isso, quando vê que é muito árduo, desiste. Desiste facilmente. Então, acaba desenvolvendo esse vício da inconstância. Ora, a inconstância, ela é parte da fortaleza. Então, a impureza, ela não corrompe apenas o nosso apetite concupiscível, ela corrompe também o nosso apetite irascível. Nós temos na nossa alma dois apetites. Apetites. O concupiscível e o irascível. O concupiscível consiste nessa nossa relação com o bem deleitável. Com o bem deleitável. E aqui nascem as paixões dirigidas ao bem deleitável. O amor, o desejo e assim por diante. E aqui nós temos uma relação com o bem árduo. E aqui nascem as paixões do bem árduo. A ira, ou seja, eu preciso lutar para que eu possa atingir uma certa coisa que custa trabalho, esforço. A ira. Ou então quando eu vejo que aquilo ali é impossível, ou então que, enfim, que uma coisa muito arriscada, eu começo a desenvolver o temor, coisa muito que pode me prejudicar, eu já começo a desenvolver o temor. Então, as paixões que nascem da nossa relação com o bem árduo. Nós temos dois apetites, e desses dois apetites nascem muitas paixões, muitas paixões. Temos as paixões relacionadas ao bem deleitável e as paixões relacionadas ao bem árduo. Então, aqui no concupiscível, nós temos uma grande virtude que nos modera, que é a temperança. E no irascível, nós temos uma grande virtude que nos modera, que é a fortaleza. A castidade, ela é filha da temperança, enquanto que a constância, ela é filha da fortaleza. Então veja, a luxúria não só se opõe à virtude da castidade, mas ela vai, por extensão, corrompendo até mesmo a constância, que é filha da fortaleza. Então é como um câncer que vai se alastrando no nosso organismo espiritual. E isso é ainda mais verdade por causa de uma outra questão. A prudência, ela é uma virtude diretiva. Como assim uma virtude diretiva? Porque ela dirige as outras virtudes. A prudência dirige as demais virtudes. Então, prudência, virtude diretiva. Eu falei que a prudência é aquela virtude pela qual nós vamos escolher qual é o meio mais adequado, nós vamos deliberar dentre vários meios qual é o mais adequado para nós praticarmos uma certa ação. Ora, isso vale para todas as virtudes. Se eu quero praticar, por exemplo, a virtude da estudiosidade, para que eu seja uma pessoa que estude de maneira eficaz, quais são os meios que eu posso escolher? Se eu quero praticar a virtude da temperança, se eu quero praticar a virtude, enfim, da religião, se eu quero me tornar uma pessoa mais devota, o que eu devo fazer? Então eu devo escolher os meios
para praticar a religião, para praticar a virtude da estudiosidade, e assim por diante, para praticar a mansidão e todas as demais virtudes. Então, tudo isso, de uma certa maneira, é dirigido pela prudência. Ora, se nós corrompermos a nossa prudência por causa da luxúria, é o edifício espiritual como um todo, é o edifício das virtudes como um todo que acaba se arruinando. Então, a gente vê que esse vício ele é como um câncer da nossa alma, que vai corrompendo as demais virtudes. Então, veja o grande dano que esse vício causa. Mas nós estamos apenas no começo, porque eu citei 3 filhas da luxúria, segundo São Gregório Magno, ou seja, em primeiro lugar, essa impulsividade, a precipitação, depois a inconsideração e, por fim, a inconstância. Mas nós temos 2 filhas que correspondem ao dano que a luxúria causa na nossa vontade. Até aqui nós vimos os danos que ela causa na inteligência. Agora vamos ver os danos que ela causa na vontade. Então, em segundo lugar, a impureza, ela aumenta o nosso orgulho. A impureza, em segundo lugar, aumenta o orgulho. Opa! Aumenta o orgulho. Então, São Gregório Magno, ele nota 2 filhas da luxúria que corrompem, que causam danos à nossa vontade. Primeiro é o amor de si, ou seja, o orgulho que começa a crescer. E assim o luxurioso se torna egocêntrico e pensa apenas em si, nas suas consolações. E a segunda filha da luxúria que corrompe a nossa vontade, segundo São Gregório, é o ódio de Deus. Porque o luxurioso sabe que o seu pecado é condenado por Deus e por isso ele começa a odiar Deus. Então veja que coisa tremenda, esse pecado faz com que a pessoa fique cada vez mais orgulhosa, cheia de si, cada vez mais egocêntrica, a ponto dela inclusive desenvolver um certo ódio de Deus. Agora vamos refletir um pouco mais. Se esse pecado produz esse vício, esse efeito do ódio de Deus, chega a esse extremo, como que pode uma pessoa dominada por esse vício ser caridosa, paciente, amigável com o seu próximo, e mais especificamente com a sua futura esposa ou seu futuro esposo? Se a impureza aumenta o orgulho do indivíduo, diminui o amor a Deus a ponto de desenvolver um ódio a Deus propriamente, como é que então os namorados poderão discernir que o amor que eles têm é autêntico? A pessoa está inflada de orgulho, inclusive desenvolvendo ódio a Deus. Como é que eles têm certeza que desse namoro vivido no pecado, eles terão um matrimônio virtuoso, um matrimônio feliz? Afinal de contas, se a pessoa está cada vez mais inchada de orgulho, ela não terá espírito de sacrifício. Doar-se pelo próximo, sofrer pelo próximo, ele está cada vez mais egocêntrico por causa do pecado. Então não haverá espírito de sacrifício. Não haverá paciência, não haverá mansidão, haverá ira, discussões, brigas por pequenas coisas. Pessoa que se justifica e não aceita reconhecer defeitos, erros. Pessoa que não aceita ceder para os interesses do próximo. Haverá muita discórdia num lar em que os esposos não viveram a castidade no tempo do namoro e eles levaram para o matrimônio essa tendência ao orgulho. E mesmo a própria falta de religião, né, por causa do ódio de Deus. Mas como se isso tudo não bastasse, temos uma terceira consequência. A impureza se opõe à amizade. A impureza se opõe à amizade. Bem, nós vimos que
A impureza corrompe a prudência, a pessoa se torna inconstante, e, como nós sabemos, a nossa experiência nos confirma, com pessoas inconstantes, nós perdemos a confiança. Então, se alguém é inconstante por causa da impureza, essa pessoa, pouco a pouco, se tornará indigna da confiança dos seus amigos. Ela perde a confiança dos seus amigos. É claro que existe uma inconstância que é devida, muitas vezes, a questões de temperamento. Agora, existe uma inconstância que é um vício que vem justamente de outros vícios. O que é muito mais grave, muito mais difícil de remediar. Não é só uma tendência do temperamento, são escolhas que a pessoa fez. E assim, essa pessoa, cada vez mais afundada no vício, que se torna inconstante, ela se torna indigna da confiança dos amigos. Os amigos deixam de confiar nela porque veem que ela é inconstante. A pessoa promete que vai mudar, não muda. E os amigos vão se afastando. Mais ou menos como no caso de um alcoólatra, que a família, os amigos tentam ajudar, dão todos os meios para a pessoa mudar, a pessoa promete que vai mudar e não muda. E como a família e os amigos tentam diversas vezes, e nas diversas vezes a pessoa sempre retorna ao seu vício, a uma certa altura, as pessoas começam a desistir. Elas se cansam e elas se afastam. Então, nesse sentido, a impureza se opõe à amizade. Porque a pessoa começa a perder a estima dos seus amigos. Seus amigos não confiam mais nela e se afastam dessa pessoa. Agora, não só as pessoas se afastam de alguém, mas esse alguém se afasta das pessoas. Em que sentido? Santo Tomás, ele observa que, ao contrário da ira, a impureza costuma ser praticada às escondidas. Então, um indivíduo movido por ira, ele procura praticar a vingança dele em público. Quando alguém quer se vingar de outra pessoa, ele procura dar publicidade para essa vingança. Ele estampa lá na rede social dele a indireta que ele quer dar para alguém, que na verdade é bem direta, está todo mundo entendendo, digamos assim, para quem é aquela indireta. Ou então ele briga na frente dos outros, ofende, enfim. Quando alguém está movido pela ira e quer se vingar, muitas vezes ela quer que essa vingança seja conhecida dos outros, para humilhar ainda mais a pessoa. Agora, a impureza não. Contrariamente à ira, ela costuma ser praticada em segredo. Isso vai conduzir a pessoa pouco a pouco à solidão e ao isolamento. Então, por exemplo, é um esposo que começa a trair a sua esposa e começa a se afastar cada vez mais da vida familiar. Porque ele precisa praticar esse pecado em segredo, ninguém pode descobrir, senão vai arruinar o matrimônio dele. Ele quer manter as duas situações. Então ele começa a se isolar da família. Frequenta menos a família, dá menos atenção para a esposa, menos atenção para os filhos, vai se isolando. E é por isso que a impureza se opõe à amizade. Se opõe a esse amor familiar. O amor do pai para com os filhos, para com a esposa, o amor do marido para com a esposa, vai conduzindo a pessoa a um isolamento. Isso vale também para o relacionamento dos namorados. Se eles cometem pecados contra a pureza, se eles cometem o pecado da fornicação, eles também começam a se isolar dos amigos e da família, porque eles precisam esconder esse pecado e por isso eles vão criando desculpas para certas saídas, para certos encontros, não saem com os amigos, escondem da família, começam a inventar mentiras, e isso se opõe à amizade. Tudo isso para esconder o pecado. Eles começam a se afastar da vida familiar e social. Agora, ainda que essas pessoas cometam juntas esse pecado, isso não quer dizer que elas são amigas. Isso não quer dizer que haja uma amizade entre duas pessoas que pecam juntas. E como nós já vimos, o deleitável produz um vínculo fraco nas amizades. O que produz um vínculo forte nas amizades é a virtude. É a amizade da pizza, que a pessoa, os amigos se encontram para comer a pizza juntos, né? Isso aí, quando não houver mais meios para comer a pizza juntos, a amizade acaba. Esses amigos da pizza, os amigos da cerveja, eles vão embora quando a pizza e a cerveja acabam, né?
Então, a impureza torna o vínculo entre dois namorados que pecam muito frágil. Eles não se movem movidos por bens superiores. Eles se movem pelo apego desordenado ao deleitável. Eles se movem pela concupiscência. Então não tem nenhuma garantia de fidelidade. Tem nenhuma garantia de fidelidade. Aliás, pode haver até traições nesse mesmo namoro impuro. Afinal de contas, não existe uma garantia de fidelidade porque o luxurioso é um inconstante. Nós já vimos isso. O luxurioso é um inconstante. Então, os namorados estão pecando, mas nada garante que haja traições ou que haja uma desistência do namoro e assim tudo acabe de repente. No final das contas, não existe um amor dirigido à pessoa do outro. O que existe é uma concupiscência dirigida ao corpo do outro. E quando acabar a atração, o interesse, quando chegar um certo tédio, pode haver perfeitamente uma separação entre esses namorados. Então, não tem nenhuma garantia de amizade, de fidelidade, que isso aí pode dar, enfim, forma a um matrimônio futuro. Pode ser que não haja nada disso. E muitas vezes acaba assim. Muitas vezes, quando eles começam a entrar nessa união dos corpos, sem a união de afeto, sem essa união da caridade, muitas vezes ocorrem separações durante o namoro. Começa a brigar, discutir, se desentender e rompem. E aí vem os arrependimentos. Por que é que eu fui me entregar para essa pessoa? Por que é que eu fui acreditar nessa pessoa? Mas agora é tarde demais. Quarta consequência, a impureza infantiliza. Impureza infantiliza. A impureza infantiliza. Santo Tomás ele ensina que a intemperança ela é um pecado pueril. Afinal de contas, a virtude ela nos inclina a um bem que é ditado pela razão. Nossa razão nos dita que aquilo ali é bom. É um bem conforme a razão. Isso é a virtude. Enquanto que a criança, assim também como o vício da intemperança, não se inclinam ao bem ditado pela razão, mas se inclinam a um bem ditado pelas paixões, um bem desordenado, enfim, uma paixão desordenada, quero dizer, por um certo bem. Então, por um lado, a criança, ela quer porque ela quer alguma coisa, mesmo que seus pais tenham dito não. Ela quer porque ela quer brincar mais, mesmo que seja a hora de fazer outra coisa. Ela quer porque ela quer comer mais doce, mesmo que ela já tenha comido bastante. Então, a criança se move na direção de um bem que nem sempre é conforme a razão. Ela tem uma paixão ali desordenada em razão, é claro, ela não está bem desenvolvida, é só uma criança. Ela ainda não chegou à idade da razão. Ela é imatura. Muitas vezes ela escolhe aquilo que é contrário ao próprio bem dela. E é preciso que os pais ajudem essa criança a colocar limites que ela sozinha não consegue colocar. E isso vale também para o vício da intemperança. Por causa do vício, a pessoa que tem esse vício, que sofre desse vício, ela se apega a algo que vai lhe fazer mal, mas mesmo assim ela continua desejando. E por isso esse pecado torna essa pessoa imatura, ela se infantiliza por causa do pecado. Então a impureza, ela também infantiliza. Porque como já vimos, a temperança, ou melhor, a castidade é filha da temperança, assim como a intemperança está diretamente relacionada com a impureza. Agora, Santo Tomás ele observa que a luxúria não apenas infantiliza, porque torna a pessoa muito dependente de algo que está lhe fazendo mal, que ela não consegue por fim. Ela continua desejando, mesmo que isso seja contrário à razão, contrário à luz da fé. A impureza não apenas infantiliza, ela também torna o indivíduo efeminado. Em que sentido? Santo Tomás ele ensina que, enfim, uma pessoa pode ser efeminada não porque ela tem trejeitos de mulher, porque ela se veste, porque ela se comporta como uma mulher.
mas por causa da relação complicada que ela tem com a virtude. Nós sabemos que a mulher, por natureza, ela é mais suscetível. Ela tem uma dificuldade maior em razão da sua delicadeza para sustentar certas ações que exijam ali uma certa fortaleza, uma certa resistência ao sofrimento. Então, uma pessoa afetada por esse vício, que sofre desse vício, ela se efemina pelo seu comportamento. Não por natureza, mas pelo seu comportamento. Muito apegada aos deleites sensíveis, ela não persevera diante das dificuldades, que lhe custam algum sofrimento. Consequentemente, ela desiste, abandona a virtude, não consegue suportar a privação de prazer, a privação de deleitação. Não consegue suportar essa privação, logo retorna para o vício, não consegue então enfrentar uma certa dificuldade, e por isso essa fraqueza para resistir à dificuldade, essa fraqueza para enfrentar o sofrimento, efemina a alma. Torna a pessoa muito suscetível, fragiliza o indivíduo, fragiliza o coração do indivíduo. Então, infantiliza e efemina, num sentido outro, né? Não nesse sentido de ter trejeitos, ou se vestir, ou qualquer outra coisa do gênero, mas porque na alma a pessoa se torna muito frágil no seu comportamento, nos seus hábitos. E por fim, e eu considero essa a pior das consequências, a impureza, ela acostuma a mentalidade contraceptiva. Então, a impureza acostuma a mentalidade contraceptiva. Então, o Santo Tomás ele ensina que a fornicação redunda em dano à vida da criança que será concebida dessa relação casual, porque essa criança será muitas vezes privada de uma família. Duas pessoas cometeram um pecado, desse pecado vem a consequência do filho, e nem sempre haverá matrimônio. Algumas vezes haverá ali o pai de um lado, a mãe do outro, e a criança fica privada de um lar, de uma estrutura familiar que vai conduzi-la a ter uma boa educação. Então é um dano para a criança. Agora, isso vale mesmo quando os companheiros, enfim, os namorados, eles tomam precauções para que não haja uma fecundação. Isso também redunda em dano para a finalidade primária do matrimônio. Como assim? Mesmo quando uma relação, enfim, fora do contexto do matrimônio, não aberta à vida, mesmo nesse caso, isso já vai acostumando os namorados a uma mentalidade contraceptiva. Eles já aprendem no pecado cometido antes do matrimônio a usufruir de relações conjugais sem o peso das responsabilidades. Eles já sabem fazer esse atalho. E, portanto, se eles já sabem fazer esse atalho, se um já solicitou o outro com sucesso, houve o pecado e houve o hábito do pecado, isso significa que no matrimônio existe um risco que isso ocorra de novo. Se eles se acostumaram ao pecado, sabem por experiência que ambos são frágeis, que já entraram de acordo, que já cometeram, então isso pode acontecer no matrimônio. Então, no matrimônio, algumas vezes haverá medos. Medos de que os filhos causem muito sofrimento, que privem os esposos da liberdade deles, eles não poderão viajar mais, porque agora tem criança para cuidar, as despesas aumentaram, isso causa sofrimento, porque criança chora à noite, de madrugada, vai privar o casal do seu conforto, da sua paz, da sua liberdade, não pode mais ter uma vida a dois tranquilos, tem que cuidar de criança, levar para o hospital, levar para a escola. Então chega uma certa altura que as tentações são muito violentas.
contrárias a esse espírito de sacrifício. E, portanto, pode ser que em algum momento um dos dois comece a solicitar o outro para não ter mais relações abertas à vida, sem nenhum motivo para isso, e muitas vezes usando de meios que não são lícitos, né? Meios artificiais contraceptivos. Então é um grande risco um namoro mal vivido levar a um matrimônio que será contrário ao motivo pelo qual eles se casaram. E aí nós chegamos a esse paradoxo, né? Antes do matrimônio, os dois manifestam que gostariam de ter muitos filhos, seriam muito felizes com os filhos que Deus dará. Depois que se casam, mudam de resolução, começam a ficar com medo, e em razão desse grande medo, eles começam a boicotar o próprio matrimônio. E aí nós vemos de novo essa consequência que São Tomás aponta da efeminação, ou seja, essa fragilidade do coração, o medo do espírito de sacrifício, o orgulho também. Então nós vemos que é uma ruína completa do matrimônio, causada por cada uma dessas consequências da impureza. E agora, para concluir, depois que nós já vimos tantas coisas horrorosas, nós precisamos responder apenas uma única questão. Então, por que tantas pessoas cometem pecados contra a castidade no namoro, sendo que as consequências são desastrosas até para o matrimônio futuro, pode até levar à ruína do matrimônio futuro. E muitas vezes leva. Por que os namorados não tomam mais precauções, resoluções mais firmes contra esse pecado? São Tomás ele ensina que quando a nossa concupiscência se apega com muita veemência nos deleites da carne, as nossas faculdades superiores, inteligência e vontade, ficam impedidas de realizarem com perfeição as suas atividades. Então, nós ficamos como que cegos para pensar bem, por causa de um grande apego ao deleitável. Então, quando dois jovens começam a se recompensar com pecados contra a castidade, eles superestimam o deleitável, o deleite sensível que eles podem obter juntos. Eles veem isso como algo que eles não querem abrir mão. E eles subestimam o mal que eles podem fazer um ao outro. Então eu superestimo esse bem deleitável, que eu não quero me desapegar dele, e eu subestimo o mal que eu possa fazer ao outro, que um pode fazer ao outro. Então eles se encontram para pecar, eles se recompensam com esse pecado, mas depois cada um vai para sua casa, viver a sua vida, e assim eles não consideram mais outros aspectos da personalidade de um e do outro. Os defeitos, as dificuldades. Eles não refletem mais, não veem mais, não prestam mais atenção nesses outros aspectos. Estão muito apegados ao deleitável e estão como que relevando o resto. E assim nós vemos de novo aqui o vício da inconsideração. Ou eu não vejo, ou eu faço de conta que eu não estou vendo. Porque o que mais me importa é o apego que eu tenho ao deleitável. São as paixões que estão ditando as escolhas que eu estou fazendo de vida. Então eu não quero ver. Ou eu não consigo ver, ou eu não quero ver. Eu superestimo essa recompensa pecaminosa e eu não quero ver os defeitos, os problemas, as dificuldades. Depois cada um volta para sua casa e ninguém mais presta atenção nisso. E aí depois vem o matrimônio. Eles descobrem que eles tinham defeitos que não tinham prestado atenção, dificuldades e assim por diante. Mas aí já é tarde demais. E aí vem as tentações. Por que eu me casei com essa pessoa? Me arrependi de ter casado com essa pessoa. Por que eu não vi aquele comportamento, aquele defeito e assim por diante? Então, são todas as consequências da impureza. Imaturidade, impulsividade, inconstância, ira, egoísmo. Tantos outros defeitos também, males, pecados que podem surgir desse vício e que podem conduzir a um matrimônio desastroso e até mesmo a separação dos cônjuges. Então é necessário que os namorados eles se empenhem muito para viver um namoro casto, um namoro que tenha por objetivo trabalhar a caridade, desenvolver uma união de almas
na caridade, para que eles tenham essa garantia, essa esperança fundada de que o matrimônio deles será não apenas válido, mas, sobretudo, realizado. Um matrimônio em que eles tenham satisfação de terem se casado. Eles tenham uma alegria daquele casamento, que seja um casamento feliz, e o que vai realmente levá-los à felicidade, sem dúvidas, é a virtude.